Ô, Abelão, você ficou chateado com o Jorge Jesus? Porque depois o Jorge Jesus foi no meu programa, no nosso programa no Jogo Sagrado, foi o único programa que ele foi ao vivo aqui no Brasil, e ele falou que aqui tentou te convidar para sair para jantar, para conversar, e que você não quis. Então você ficou chateado com ele e teve esse convite meu para jantar, você não quis. Não, eu já expliquei isso até no programa aí que já me perguntaram. O problema é o seguinte, Benja, eu passei 6 anos e meio em Portugal. Toda segunda-feira eu trabalhava no norte, né? Trabalhei em Famalicão, trabalhei no Rio Ave. Depois que eu fui para o sul, Belenenses, Setúbal. Mas toda segunda-feira, ali na Póvoa do Varzim, é uma cidadezinha 20 quilômetros do Porto, toda segunda-feira tinha um jantar dos treinadores das equipes do norte. Éramos assim uns 20, 15, 20, 22. Não tinha número certo. Só tinha... O cara avisava o jantar no lugar tal, tal hora. E o Jesus ali trabalhou também no Felgueiras, que era no Clube do Norte. Foi quando eu o enfrentei pela primeira vez. Eu estava no Famalicão, ele no Felgueiras. Então, durante 6 anos e meio que eu passei em Portugal, eu nunca jantei com o Jesus. E não é bem como ele falou, né? Veio uma pergunta, um convite do Evandro Mota, né? Que é aquele que trabalhou comigo no Fluminense, no Flamengo, foi campeão mundial também conosco no Internacional. Um cara que trabalha com ele, inclusive o Jesus me ligou para perguntar isso, quando contratou com o Benfica. Vamos marcar um jantar para a gente com Jesus. Eu falei, peraí, cara, eu amo Portugal, amo os portugueses, fui tratado em Portugal de uma forma fantástica, mas morei 6 anos e meio lá, nunca fui convidado para jantar com Jesus. Por que eu vou jantar com ele aqui? E não é porque o Jesus fez um trabalho fantástico. Isso que as pessoas têm que entender. Só que lá eu não fui convidado, por que eu... E não foi ele, isso partiu do Evandro. Eu falei, Evandro, eu prefiro... E exatamente o que eu disse para ele é o que eu estou falando para você. Não, se eu passei 6 anos e meio lá, não jantei com ele, por que eu vou jantar? Então, não, e falei com ele mais uma vez. Foram 2 vezes que eu falei com ele. A primeira foi quando foi perguntado sobre o que eu achava do Evandro Mota. Falei, pode contratar um cara muito, não se mete em parte tática, técnica, faz um trabalho muito bom com os jogadores, ficou com ele, tanto que ficou com ele até agora, ficou com ele no Flamengo, só não foi, voltou com ele para o Benfica. E a segunda vez foi assim que eles contrataram o Wendel, ele era o treinador do esporte, já tinha mudado de clube, e os repórteres, depois do jogo que o Wendel entrou muito bem, mas assim, muito poucos minutos, mas entrou muito bem no jogo, um determinado jogo do Campeonato Português. E um cara da imprensa perguntou a ele por que ele não dava mais minutos para o Wendel. E ele respondeu da seguinte forma: isso aqui não é Fluminense. O esporte não é Fluminense. Porra, eu fiquei louco, cara. Eu estava no Fluminense. Aí eu peguei a imprensa aqui e respondi à altura. Ele não sabe qual é a história do Fluminense. Ele não pode falar isso porque ele não conhece o que é Fluminense. Entendeu? Então, aí ele me ligou para pedir desculpa. Foi muito mal, cara. Isso aqui é um clube de um tamanho que não dá nem para tu dizer a dimensão, né? Então, foram 2 vezes que ele falou comigo. Eu cheguei em Portugal em 89, saí de lá em 95, meio de 95. Então, tentaram criar... Jesus, ele não tem problema zero comigo. Ele fez um trabalho fantástico.